Então, falamos de consentimento, não é? E nós temos uma ideia do significado da palavra consentimento, normal. A questão que se coloca é, será que todos e todas nós temos a mesma definição para a palavra e até que ponto essa falta de coerência de pessoa para pessoa em relação à definição de uma palavra pode ou não ser o que despoleta uma série de conflitos e confusões em torno deste conceito, o que é o consentimento. Então eu queria que vocês brevemente no chat escrevessem uma palavra que vocês acham que pode ser sinónimo para a palavra consentimento. Ok, respeitemos. Respeitar, querer, permitir, respeito, mais uma vez, boa. Ok. Sim, a palavra sim. Então, antigamente, uma abordagem, o ato sexual era considerado consensual se nenhuma das partes envolvidas dissesse explicitamente que não. Daí a famosa frase não é não, que nós ouvimos muitas vezes em casos de violência sexual, quando nós defendemos que não é não. Mas em 1991, um grupo de mulheres de uma escola artística criou uma petição com sucesso que garantisse a existência de um código de conduta que exigisse que para haver consentimento era necessário mais do que dizer não, neste caso dizer que estamos ou não estamos interessados, era necessário um sim bastante claro e entusiasta por parte de todas as pessoas envolvidas. Ou seja, não bastava que a pessoa dissesse que não estava interessada, se a pessoa estivesse interessada, tinha que dizer sim, eu estou interessada. Então foi assim criado um movimento Yes is Yes, que ficou popular em 2008. Esta mudança deve-se ao facto de se ter compreendido que a linguagem verbal não é o único sinal a ser levado em conta, ainda para mais quando começamos a compreender através de estudos que a linguagem verbal corresponde apenas a 35% da linguagem usada entre duas pessoas. Mas ainda que as pessoas digam que sim, continua a haver bloqueios e complicações ao nível do entendimento, certo? Em relação à palavra e ao conceito de consentir. E porquê? Esta é a questão. Ou seja, quando parece, qual é aqui a complicação? É quando parece haver uma concordância, mas não há na verdade consentimento. Ou seja, nós concordamos com algo, mas não consentimos. E desta forma, o sim quer dizer não. Isto pode parecer um bocadinho confuso, mas isso deve-se apenas ao facto de haver mais do que uma forma de concordar com algo. A maior parte das pessoas não sabe as suas diferenças e que estas deverão ser tidas em conta no que diz respeito a dar ou ter o consentimento de alguém para alguma coisa. Porque nós falamos maioritariamente de sexo, mas não é só em relação ao sexo. Dar ou não dar consentimento não é tão simples como dizer que sim, porque há várias formas de concordância. Então é preciso compreendê-las e compreender o contexto em que elas são dadas para perceber se houve realmente consentimento ou não. Mas eu vou explicar isto é um bocadinho confuso mesmo. Mas esta é a questão, se há esta confusão, como é que nós podemos manter uma comunicação saudável e respeitosa entre nós? Não é? Então vamos compreender esses diferentes conceitos de concordância. Então já falámos há pouco das possíveis definições que vocês deixaram aqui, sim, respeito, permitir, querer, etc. Portanto, diferentes definições de consentimento quando pensamos nessa palavra, mas eu vou-vos ler algo que vai deixar bem claro tudo o que está incluído neste conceito. E uma vez que é um conceito que engloba todas as formas de concordância, quando falamos em ter permissão para algo, é sobre consentimento que estamos a falar, pois as outras formas de concordância nem sempre são justas, ou suficientes ou claras. Vamos ter a oportunidade de ver a seguir, porque eu vou explicar cada uma delas. Então, de acordo com o Código de Ética de Nuremberg, que é utilizado para pesquisas científicas com pessoas voluntárias, é necessário que haja consentimento. Pronto, não basta concordar com alguma coisa, tem que haver consentimento por parte das pessoas envolvidas nas pesquisas. Então, assim foi necessário estruturar de forma muito clara a noção de consentimento que pudesse ser compreendida facilmente por todas as pessoas. E eu escolhi aqui um pequeno trecho deste Código de Nuremberg, que é enorme, vocês podem encontrar facilmente no Google, mas eu escolhi só aqui um bocadinho que explica muito claramente o que é isto do conceito de consentimento. Apesar deste código ter sido feito para pessoas que são envolvidas em experiências científicas, portanto as pessoas têm que de livre vontade dar o seu consentimento, mas a noção de consentimento ficou muito clara com este código de ética, portanto eu acho que é muito fácil de compreender através dele e vou lê-lo. Então diz assim:
O consentimento voluntário do sujeito humano é absolutamente essencial. Isto significa que a pessoa envolvida deve ter capacidade jurídica para dar o seu consentimento. A sua situação deve ser tal que possa exercer uma escolha livre, sem a intervenção de qualquer elemento de força, fraude, engano, coação ou outra forma de constrangimento ou coerção. Deve ter conhecimento e compreensão suficientes dos elementos envolvidos para poder tomar uma decisão razoável e esclarecida. Este último elemento exige que, antes de o sujeito experimental aceitar uma decisão afirmativa, este conheça a natureza, a duração e os objetivos da experiência, o método e os meios pelos quais esta será realizada, ou seja, todos os inconvenientes e riscos que se podem razoavelmente esperar e os efeitos na sua saúde e na sua pessoa que podem eventualmente decorrer da sua participação e na experiência. E isto fica muito claro no que diz respeito, por exemplo, a uma experiência científica, não é? As pessoas têm que ter exata noção de quais são as consequências e tudo o que envolve a experiência antes de se sujeitarem a passar por ela. Portanto, a isso chama-se dar o consentimento. Mas há um segundo tipo de concordância que se chama assentimento. E é aqui que as coisas se começam a complicar um bocadinho. Assentimento é uma concordância que pode ser feita sem o conhecimento ou informação total sobre o assunto a ser tratado. Isto significa que a pessoa, ao assentir, pode não ter conhecimento suficiente sobre o assunto e por isso não está em posição de tomar uma decisão, apesar de concordar com ela. Assim, assentir sobre um assunto nem sempre é suficiente para que haja consentimento. Ok? Exemplos. Por exemplo, no que diz respeito ao ato sexual, é obrigatório haver consentimento. O assentimento nunca é suficiente. Nunca alguém pode dar o consentimento em relação ao ato sexual sem ter noção do que é que um ato sexual implica. Ok? Mas há outros exemplos, por exemplo, e neste momento eu vou reforçar isto, nós estamos a falar sobre sexo porque é normalmente um exemplo bastante fácil de compreender e porque é também um dos flagelos sociais onde vemos o consentimento ser desvalorizado muitas vezes, mas há muitas outras situações do nosso dia-a-dia onde nós somos confrontados e confrontadas com o ter que consentir ou assentir sobre algo. Outros exemplos que podemos dar aqui para casos em que pode haver assentimento e não consentimento. Por exemplo, muito simples de perceber esta. Alguém vos convida para almoçar e vocês aceitam. Mas, quando chegam à casa da pessoa, é-vos servida uma tarte de galinha. Vocês aceitaram comer na casa daquela pessoa, disseram que sim, mas vocês não tinham conhecimento sobre a receita que vos ia ser servida. E por isso, ao tomarem a decisão, isso não foi tido em conta. É justo que vos obriguei a comer a tarte só porque inicialmente disseram que iriam comer? Não, se calhar ao perceberem que estão numa situação desconfortável, vocês deverão ter o direito a desistir de algo que assentiram antes, ou seja, vocês aceitaram algo não tendo total conhecimento do que isso iria implicar. Chama-se isto assentimento. Outro exemplo, por exemplo, para a investigação científica, as crianças não podem dar o consentimento porque não atingiram ainda a idade adulta, a altura esta, que se espera que as pessoas possam usar a razão para tomar decisões conscientes. As crianças podem dar o seu assentimento para participar, mas os pais é que terão sempre que consentir, pois parte-se do princípio que por falta de conhecimento e experiência, as crianças não têm ainda capacidade de tomar certas decisões e ter um entendimento geral da situação. Falta-lhes compreender a complexidade de certas ações e das suas consequências. Portanto, nós perguntamos exatamente o mesmo em investigação em psicologia. Ou seja, nós perguntamos a uma criança, queres sujeitar a uma experiência? Ela diz sim, sim, mas não quer dizer que ela esteja realmente a dar o seu consentimento, porque ela não tem capacidade ainda de perceber o que envolve uma experiência científica. Portanto, os pais ou qualquer outro tutor é que deverão ter esse papel de dar o consentimento. Ou, por exemplo, um exemplo de uma série que eu vi no outro dia, em que algumas mulheres são recrutadas pelo ISIS para irem para o Iraque e fazer parte dos grupos terroristas que estão a operar lá,
e elas vão sem conhecimento total dos verdadeiros objetivos da sua vida. Elas vão enganadas por promessas de viver numa comunidade e em liberdade entre a sua religião, mas ao chegarem lá são obrigadas a casar com alguém contra a sua vontade e a viver sob um regime opressivo. E uma vez que elas lá estão, não podem voltar atrás, pois ficam sem passaporte à ida. Isto é um exemplo claro de assentimento. As pessoas dizem que sim, sem saber exatamente o que lhes espera, e depois quando chegam lá não têm poder de decisão. É preciso capacidade de entender a intenção e o conteúdo da experiência, sem dúvida. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo estúpido, mas que aconteceu comigo quando eu era pequenina e acontece com muitas crianças. Quando eu era pequenina eu queria casar com o meu pai. Eu fui dessas crianças que achava que ia casar com o meu pai, dizia a toda a gente que um dia ia casar com o meu pai, e toda a gente se ria, achava piada, porque acho que até é bastante comum. E se eu tivesse tido a liberdade de escolha na altura, eu teria realmente casado com o meu pai, porque eu achava que era normal. Mas será que eu tinha a noção do que a ação de casar implicava? Se tivesse, será que essa decisão seria a mesma? Por fim, temos um terceiro tipo de concordância, que é a aceitação. E este aceitar é referente a aceitar algo com relutância, porque estamos a falar de tipo de concordância que não significam consentimento, não é? Neste caso, a aceitação que não significa consentimento é referente a aceitar algo com relutância, mas sem protestar. E falta-nos aqui uma tradução um bocadinho melhor para esta palavra que é em inglês, que é acquiesce. É difícil dizer, é uma palavra difícil, eu não consegui encontrar uma tradução perfeita, portanto pode ser que um dia consigamos. Mas esta aceitação é que é uma aceitação que nós damos contrariados e contrariadas. Ou seja, podemos dizer que é uma aceitação sob coação, medo ou ameaça. Que é uma aceitação, nós concordamos com algo, mas uma vez mais, na verdade não estamos a consentir. E que exemplos é que temos, por exemplo? Um professor que usa a sua posição de poder para obrigar alunos ou alunas a aceitarem situações de assédio sob medo de chumbarem, um patrão ou uma patroa que usa a sua posição de poder para assediar as empregadas ou empregados que poderão ter medo de perder o emprego, celebridades ou influenciadores famosos que poderão usar a sua posição para forçar situações de assédio, um dos elementos do casal que pode usar a sua posição privilegiada, seja ela a condição física ou o poder económico, para forçar a outra parte a uma situação indesejada, e tantos outros exemplos que podíamos continuar. Ou se a pessoa estiver sob o efeito de drogas, álcool, intoxicada ou não estiver totalmente consciente, aqui a pessoa dá a sua aceitação, não o seu consentimento. E aqui é muito importante entender isto, porque infelizmente esta é uma desculpa muito utilizada, por exemplo, por violadores ou abusadores em casos de violação, e muitas vezes vão a tribunal e são ilibados por causa disto. Porque a pessoa está sob o efeito de drogas, álcool, intoxicada, disse que sim, mas na verdade a pessoa não estava 100% capaz de tomar uma decisão, ou seja, a pessoa assentiu e aceitou, mas não consentiu, porque como vimos há bocado, para haver consentimento tem que haver uma total noção do que está a acontecer e das suas consequências, senão não conta. E aqui, mesmo que as pessoas não resistam e não tentem fugir da situação, ou que não lutem contra o agressor, a falta de claridade mental impede-as de concordar de forma justa com total conhecimento e consciência da situação. Portanto, não é considerado que tenha havido consentimento. Infelizmente a nossa lei ainda não é clara nisto, mas cabe-nos a nós compreender estes conceitos para mudar a lei. Mas se os conceitos são assim complexos, as pessoas não têm culpa de ter um comportamento abusivo, certo? É possível confundir, e isto infelizmente também é algo que nós ouvimos muito de abusadores e abusadoras, agressores sexuais, mas a vítima aceitou, a vítima deixou-me entrar, a vítima disse que sim, eu não tenho culpa, pronto. Sim, é verdade, é possível confundir, para todos e todas nós estes conceitos podem ser complicados, até porque não nos ensinam estes conceitos na escola e na televisão, em telejornal, nós não falamos sobre estas coisas, isto é um assunto meio tabu, portanto sim, é óbvio que é possível confundir, mas isso não pode ser usado como desculpa, nunca. E não por exemplo, eu dou-vos um exemplo, não saber que a carteira que alguém pousou no banco do autocarro pertence a alguém, não desculpa o facto de eu agarrar nela e sair, roubar a carteira, certo? Ok, mas eu não sabia que a carteira era de alguém. Sim, está bem. Se não sei, em caso de dúvida, tenho que partir do princípio que há um não. Ou seja, que eu não posso agarrar numa carteira e fugir.
Não pode haver a desculpa, sim, mas não estava lá ninguém, não sei de quem é, que é o que acontece muitas vezes. Se eu não tenho a certeza que a mala que está em cima do banco no restaurante tem dono, eu não vou pegar naquela mala e sair. Se eu não tenho a certeza que aquela pessoa quer que eu a beije, eu não a vou beijar. Se não é claro a intenção de alguém, temos sempre que partir do princípio que é um não. Em caso de dúvida, temos que perguntar. E se a dúvida ainda assim persistir, mesmo assim, devemos encarar como um não. Se nós, mesmo que a pessoa nos diga que sim, mas nós sentirmos que não faz muito sentido ou que há dúvida, nós temos sempre que considerar um não. Mais vale não avançar. E este é o nosso dever, é procurar compreender estes conceitos para não sujeitar ninguém a um comportamento abusivo. Isto é muito importante. Nós temos que parar de usar como desculpa, eu não percebi, não foi claro para mim, mas ela aceitou ou ele aceitou. Temos que deixar de usar isto como desculpa. Se não é claro, temos que dar um passo atrás. Então, as pesquisas indicam que quando falamos de assédio sexual ou abuso sexual, 91% das vítimas são mulheres. Isto não é um mistério para ninguém, nós sabemos que as maiores vítimas de assédio sexual são mulheres e que mais de 90% do assédio é iniciado por homens. Por isso nós tendemos a desvalorizar as queixas de homens assediados ou abusados sexualmente, infelizmente. E até ridicularizamos casos de assédio, colocando a masculinidade das vítimas em causa, ignorando as consequências que um ambiente abusivo pode ter. No entanto, independentemente do sexo da vítima ou da pessoa que iniciou o contacto, o consentimento deve ser sempre assegurado, sem qualquer exceção. E isso é válido também entre casais, isto é muito importante compreender, mesmo se forem casados. Infelizmente, muitos casos de violações acontecem dentro do casamento. E o consentimento tem que ser dado de livre vontade, de forma consciente, de forma informada e com total conhecimento sobre a situação, sem qualquer influência de manipulação, violência, coação, fraude ou ameaça. E para isso acontecer, todas as partes envolvidas precisam de ter capacidade para dar o seu consentimento, de acordo com a sua idade e capacidade física, emocional ou intelectual. Precisam de ter idade suficiente para o fazer. Precisam de estar conscientes e sem o efeito de substâncias que as impeçam de estar 100% lúcidas. Precisam não estar sob coação, violência ou chantagem de tipo nenhum, e isso implica situações de poder não equilibradas dentro de uma relação. Mas nós podemos voltar atrás no consentimento, mas se eu disse que sim e já estou na situação, eu posso dizer que não? Claro que sim, sempre. Nós podemos sempre voltar atrás. Sempre que sentimos que estamos numa situação desconfortável, temos o direito de sair dessa situação. Mesmo que tenhamos iniciado o contacto, mesmo que isto já tenha acontecido vezes sem conta no passado, ok? Eu já me envolvi com aquela pessoa 1000 vezes no passado, eu disse que queria estar com essa pessoa hoje, eu troquei as mensagens, eu fui à casa dessa pessoa, eu é que iniciei todo o contacto, mas de repente eu não me apetece mais continuar, eu tenho o direito de sair. Ok? Ninguém tem que levar uma situação até ao fim, e estamos a falar de sexo ou de outra situação qualquer, se não quiser, seja em que etapa for. Porquê é que nós confundimos estas questões e porquê é que acontecem tantas situações de abuso? Porque nós muitas vezes tendemos a tirar conclusões em relação à disponibilidade das outras pessoas e com isso presumimos que estas poderão dar ou não o seu consentimento. Estas conclusões são feitas em julgamentos e preconceitos. E nós vamos ver agora alguns exemplos disto. Mas eu vou relembrar, antes de ler estes exemplos, vou relembrar toda a gente que é importante ter em conta que estes exemplos são presunções que nos levam a ter comportamentos abusivos, mas que não o justificam, ok? O abuso sexual, o assédio sexual nunca, mas nunca é culpa da pessoa que é vitimizada ou sobrevivente de uma situação de abuso. Nunca. E falamos muito rapidamente de linguagem corporal. Nós identificamos sinais nas pessoas e achamos que a pessoa está disponível, ponto. Mas a maior parte das vezes nós lemos os sinais corporais que nós queremos ler. E mesmo que a pessoa nos dê um determinado sinal, não quer dizer, lá está, que a pessoa esteja a consentir alguma coisa. Por exemplo, se eu vou a um bar à noite e sorrio para alguém, não quer dizer que eu estou a convidar aquela pessoa para ir para casa com ela. Eu posso só estar a sorrir. Acontece. Relações ou interesse.
porque nós estamos a curtir com alguém, temos uma amizade colorida, temos um namoro ou somos casados, temos tendência a presumir que aquela pessoa está sempre disponível ou que pode estar totalmente disponível para algo que nós vamos iniciar, e não, isso não é verdade. Não é porque eu estou a curtir ou a namorar ou porque estou casada com alguém que o meu consentimento é vitalício e que tudo que a outra pessoa quiser fazer comigo tem que ser feito e eu tenho que aceitar. Não. Trabalho em vezes, dependendo do trabalho das pessoas ou dos interesses pessoais, nós temos tendência a achar que as pessoas são mais ou menos disponíveis, porque há muito essa tendência de nós identificarmos o tipo de interesse que a pessoa tem ao trabalho com a disponibilidade para uma situação de, sei lá, de intimidade, ou por exemplo, se eu tenho interesse em ver pornografia, ou se eu tenho interesse ou se eu danço pole dance, ou se eu tenho interesse ou se eu gosto de usar lingerie sexy, não interessa. As pessoas podem presumir que eu sou uma pessoa mais disponível e que podem ter determinado tipo de comportamentos comigo. A atividade sexual, se uma pessoa é ativa sexualmente, e isso é muito comum, por exemplo, entre os jovens adolescentes, ela ou ele é ativo sexualmente, por isso vai estar disponível para. A aparência da pessoa, a maneira como a pessoa se apresenta em público, no caso das raparigas, se usam roupa justa, decotes, se usa saia, se usa calções, no caso dos rapazes, se usa roupa justa, se arranja muito ou se não, etc, etc. Todos estes sinais da nossa aparência levam as pessoas a achar, a tirar ilações que nós sejamos as pessoas mais disponíveis ou menos disponíveis, não é? Os comportamentos que as pessoas adotam, ou seja, a forma como eu me comporto, se sou uma pessoa extrovertida, se sou tímida, se falo alto, se falo baixo, todos esses comportamentos podem ser lidos como uma pessoa que está disponível ou que está a mandar sinais em incapacidade. Imagina, se eu for uma pessoa mais frágil ou que tem pouca mobilidade ou que tem alguma mesmo incapacidade física ou emocional, pode ser visto como um cartão verde para outra pessoa fazer o que quiser, porque eu posso não ter capacidade de me defender ou de dizer que não, e as pessoas podem encarar que o silêncio ou a não reação é um sim. A atividade sexual anterior, se a pessoa já não é virgem, por exemplo, no caso dos adolescentes há muito esta questão, já não é virgem, é porque pode ou porque quer, ou se é uma pessoa muito ativa sexualmente, é namoradeiro, anda com todas, portanto vai querer de certeza, ou ela anda com todos, portanto vai querer de certeza, esta questão da atividade sexual anterior. E agora uma muito importante, que é o local e a hora. Isto é muito, infelizmente, questionado às vítimas de violação, o que é que estava a fazer àquela hora, naquele lugar, sozinha, se está acompanhado, se não está, o que é que tem vestido, todos esses sinais, e o local e a hora não são convites para nada. Se eu sair de uma discoteca às 5 da manhã, estiver sozinha no metro, à espera de metro, o que é que ela quer? Ela quer apanhar o metro para ir para casa, é só isso que ela quer. Ela ou ele. Género ou sexo biológico, isto é muito importante, infelizmente há muito preconceito em relação ao género ou ao sexo biológico, ou se a pessoa é transgênero, ou se é mulher, ou se é homem, ou o que for, em relação à disponibilidade que pode ou não ter para o sexo, por exemplo, neste caso, e não só para o sexo. Aquilo que é expectável de um homem e de uma mulher é diferente. Por último, eu já falei um bocadinho sobre isso, mas o silêncio, a passividade, a falta de resistência, nunca, mas nunca podem ser vistos como uma concordância para o que quer que seja. Falta-me incluir aqui uma que me lembrei agora, que é muito importante, infelizmente o background cultural de uma pessoa. Há um preconceito muito grande, por exemplo, que as brasileiras e as africanas são mais disponíveis fisicamente, sexualmente, etc, etc, etc. Errado. Partir desses pressupostos preconceituosos é errado e retiram à pessoa o poder de decisão sobre as suas ações. Assédio sexual não é a mesma coisa que sedução. E nós temos que repetir isto 500 vezes para percebermos que não é suposto assediar ninguém. Não é a mesma coisa. Assediar uma pessoa não é a mesma coisa que mostrar interesse. E muitas das vezes nós não percebemos que estamos a ter ou a ser vítimas de comportamentos abusivos porque de alguma forma o assédio está normalizado de tal forma na sociedade que nós nem nos apercebemos. Sentimos de forma sexista que o papel dos homens é seduzir e que o das mulheres é serem seduzidas, e isso é que faz com que aceitemos com normalidade o assédio sexual como abordagem de sedução. E porquê é que estas confusões e liberdades que julgamos poder ter acontecem? De onde é que isto vem? Porque não basta dizer o assédio sexual e a cultura da violação, sim, mas de onde é que isto vem? Porquê é que isto acontece na sociedade? A nossa educação tem um papel gigante
nestes estereótipos e nestes preconceitos que nós temos. E a forma como somos educados e educadas tem um papel fundamental não só na normalização de comportamentos abusivos, como também na má interpretação do comportamento das pessoas, nos sinais que lemos nas pessoas e nas ilações que tiramos sobre esses comportamentos. E eu pus aqui o exemplo de quem cala consente, que é um provérbio que não é mais do que um incentivo à cultura da violação e do assédio. Se nós estamos numa situação de stress ou abusiva e não temos capacidade de dizer alguma coisa, estamos automaticamente a dar o nosso aval errado. Ou então a famosa boys will be boys, que nós tantas vezes ouvimos, ou girls will be girls, e tantos outros dizeres que nos fazem ficar totalmente confusos e confusas em relação àquilo que podemos ou devemos esperar das outras pessoas e aceitar para nós. E tudo isto começa quando nós somos crianças. Mas temos um bom exemplo que é o de forçar as crianças, por exemplo, a um contacto físico indesejado desde que elas são crianças. Seja através de um abraço ou beijo que elas não querem dar a alguém e são forçadas, quer seja na constante invasão do seu espaço físico e emocional. Quando forçamos uma criança a um contacto físico indesejado, seja com familiares, amigos ou estranhos, porque nós adultos sentimos que temos de respeitar códigos de boa educação, mas as crianças ainda não entendem estes códigos. Nós, na verdade, estamos a ensinar as crianças a aceitar com normalidade a falta de poder de decisão em relação ao seu próprio corpo. Por exemplo, ao serem beijadas, tocadas, agarradas e pegadas ao colo. Nós estamos a ensiná-las que elas têm que se submeter a algo que as deixa desconfortável. E muitas vezes o desconforto é muito visível nas crianças, mas como adultos nós rimos e relativizamos a situação e forçamos as crianças a esse contacto. E isso ensina-as desde pequeninas que podem tocar se desejarem alguém, ou que têm que tolerar o toque mesmo que não o queiram. E estes conceitos tornam-se confusos e fazem com que elas não percebam nem identifiquem que têm ou sofrem um comportamento abusivo, não é? Porque podem elas ter um comportamento abusivo. Tudo isto continua a ser confirmado enquanto crescemos, através de filmes, músicas, anúncios, onde os papéis são representados de forma bastante sexista, onde somos bombardeados e bombardeadas diariamente com conceitos que promovem o assédio sexual, comportamentos abusivos como forma de sedução e relação entre adultos. E uma vez que nós começamos a ter consciência disto, depois torna-se penoso ver filmes e séries porque começamos a identificar estas questões em todos os episódios, em todos os filmes, em todos os anúncios, é muito, muito mau. E ensinamos homens e mulheres de forma diferente. Por exemplo, no caso das mulheres, ensinamos a aceitar a discriminação, olhando para os homens como dominantes, aceitar as diferenças de poder no trabalho, nas relações, quer sejam familiares ou profissionais, aceitar diferenças salariais, diferenças na representação legal, aceitar o assédio como algo normal porque os homens são assim, e portanto como eles são assim, nem eles podem fugir desse estigma, nem nós, e faz parte da sua natureza, porque eles são como são, e então aprendemos a aceitar o abuso, venha ele de onde e de quem vier, homens e mulheres, porque embora nós mulheres sejamos educadas a aceitar este abuso por parte dos homens, mas nós depois aprendemos a aceitar abuso, venha ele de onde vier, seja de homens ou de mulheres, isso, e aprendemos também a abusar, porque isto é algo que nós aprendemos e fica aprendido, e passa a ser normal. Então, ensinamos as mulheres também a relativizar situações de abuso, porque são sem maldade, não há problema, e todos os dias as vemos em músicas, programas de televisão, filmes, séries, TikToks, fotografias, livros, revistas, anúncios, etc. Aprendemos a mensagem e a sorrir face à sua existência como algo normal e defensivo e inofensivo. Ensinamos as mulheres a aceitar o sexismo, em todas as bocas, observações e anedotas ou memes sexistas que as mulheres leem e ouvem diariamente, e com os quais aprendem a lidar com a naturalidade, pois uma vez mais é preciso ter sentido de humor e não vamos levar tudo para esse campo e a vida é assim. E ensinamos também a não se queixarem, porque ninguém quer ser histérica ou chata, não é? E isto é uma herança de anos e anos em que as mulheres eram diagnosticadas clinicamente como histéricas, como solução para as manter quietas e domadas na sociedade. Ainda hoje nós sofremos esse estigma, nós mulheres, de ao não concordarmos com algo, ao manifestarmos a nossa opinião, sermos histéricas ou chatas. Esta ideia que é também alimentada nas personagens femininas, que nós vemos diariamente nos filmes, nos memes, nas anedotas, não é? De que as mulheres são sempre chatas, as que pegam no pé dos homens, somos histéricas, sensíveis, estamos com o período, estamos sempre com a neura, etc, etc. O que leva as mulheres muitas vezes a não se manifestar sob o receio de sofrerem as famosas reviradelas de olhos, não serem levadas a sério, mesmo em tribunal, que é o pior. Ensinamos as mulheres a concordar com os homens, sempre.
porque há sempre uma comparação com a figura masculina que tem maior representatividade na sociedade, como é natural, e isso faz com que naturalmente as pessoas confiem mais em homens do que nas mulheres. E este é o nosso ponto de comparação sempre, quando ninguém devia ser comparado com ninguém. E todas as características dadas como masculinas são vistas como modelo a seguir. O tom de voz grave é sinal de calma e de inteligência e de respeito e de confiança, a força, sinal de dominância, etc, etc. O que faz com que ser homem é cool, não é? E é um modelo a seguir. Então, nós queremos ser cools, então ninguém quer queixar-se contra algo e correr o risco de não ser cool. E ensinamos também as mulheres a ter medo, não é? E por isso nunca nos colocarmos a jeito, a ter medo de viajar sozinhas, de nos vestirmos de forma provocadora, de sair à noite sozinhas, de falar de forma extrovertida, sorrir demasiado, falar demasiado, ter opinião. Tudo isso é-nos passado por receio da imagem disponível que podemos passar, que nos culpabiliza, a nós mulheres, de possíveis agressões e abusos que podem sofrer. Venham de onde vierem, seja de homens, sejam de mulheres. Lá está. Assim, quando alguma coisa acontece, muitas mulheres elas simplesmente não se manifestam e são permissivas, com receio de serem mal interpretadas. Para além de que o medo constante faz as mulheres ficarem naturalmente numa posição submissa na sociedade. Por fim, ensinamos as mulheres a fazerem-se difíceis pelos mesmos motivos, para serem respeitadas. E assim, a terem poucos parceiros, e aqui vou dar destaque aos parceiros masculinos, porque quando os parceiros são femininos, isso não apresenta problema nenhum, já que duas mulheres juntas são vistas como símbolo de desejo sexual. Assumir responsabilidade pelos outros, ser tolerantes, compreensivas, pois é a parte da natureza da mulher ser mãe, e aqui com muitas aspas, e por isso é esperado que nós, mulheres, mais do que os homens, que é outro estigma que os homens também têm, mas já vamos falar sobre isso, é esperado que nós sejamos as tolerantes, as pacientes, as maduras, ao contrário dos homens que são sempre infantilizados, nós somos as maduras, que amadurecemos mais rápido e que sejamos naturalmente permissivas. E essa é uma herança também de termos tido um papel passivo e de donas de casa durante muito tempo. Tudo isto faz com que, obviamente, as mulheres assumam responsabilidade ou tolerem uma grande percentagem de abuso e violência. E isto é um grande problema. Está estimado que 75% das vítimas de violência doméstica não apresentam queixa. E se vocês pensarem 75%, é. Mas isto para vos dizer que esta herança que nós estamos a passar às pessoas é super tóxica e faz com que as pessoas se calem face à violência ou ao abuso. Ensinamos os homens a abusar, a sediar, pois faz parte da natureza do homem, colocamos assim como um estigma horrível de agressores e violentos na sociedade. E quem nunca ouviu que os homens são agressivos, namoradeiros, predadores por natureza, e culpamos a testosterona, que é uma questão física e biológica que não é possível mudar, mas culpamos a testosterona e outras questões biológicas para responsabilizar ou desculpar os comportamentos abusivos, como se os homens não pudessem fugir desse estigma porque nasceram homens. Ensinamos os homens a ver o assédio como sinal de masculinidade, encorajamos a assediar como esse sinal de masculinidade, encorajamos a esse assédio como prova de masculinidade, encorajando o que leva à confusão entre assédio e sedução. E deixo aqui a ressalva que, apesar da percentagem ser maior para mulheres, ou seja, do assédio ser a maior percentagem de assédio ser contra mulheres, os homens também são vítimas de assédio, tanto por homens como por mulheres. E isto é fruto desta confusão e desta normalização. A ter um papel dominante, ensinamos os homens a ter um papel dominante, a representatividade do homem na sociedade dá poder e espaço, e temos o famoso conceito manspreading, que é consequência disso. Há a expectativa em relação ao papel ativo dos homens nas relações, é encorajado que eles adotem um papel de perseguidor, que iniciem o contacto e até que forcem a situação se necessário sob o medo de parecerem desinteressados ou pouco másculos, sem jeito para a sedução, porque são usados pelos amigos, se forem rejeitados, se não tiverem coragem para abordar a miúda. Ensinamos os homens a normalizar o preconceito em relação a homens e mulheres. Todas estas questões que aqui estamos a falar não passam de preconceitos e expectativas que determinam os nossos comportamentos. E no que diz respeito às mulheres, tudo aquilo que vimos antes em relação às expectativas sexistas, de como as mulheres se devem comportar e a imagem passam. O mais nocivo é que esta ideia precisamente de que é necessário ser persistente e nunca aceitar o não. Ensinamos os homens a normalizar o preconceito, não é? Aquela questão de que há mulheres para namorar, há mulheres para casar e
e é suposto que os homens se divirtam até encontrar a tal. Normalizamos e ensinamos os homens que é de homem ver porno, como se todos os homens tivessem que gostar de porno e como se o porno fosse representativo da realidade entre duas pessoas ou mais, whatever. Ensinamos os homens que as mulheres gostam de homens fortes, assertivos, que tomam iniciativa e nunca desistem, o que é falso. Estes papéis estão obsoletos e nós não queremos homens... Queremos tanto homens que tomem iniciativa e que sejam fortes, como os homens querem mulheres que tomem iniciativa e que sejam fortes. E ensinamos, e isto é o pior, os homens a não aceitar um não. Porque ensinamos aquela ideia de que as mulheres se fazem difíceis, ou seja, nós somos educadas a fazer-nos difíceis para não parecermos fáceis e sermos respeitadas, e nós ensinamos aos homens que, como as mulheres se fazem difíceis, elas na verdade querem quando dizem que não querem. E ensinamos também que se a mulher resiste é porque é um desafio, e se há coisa que é de macho, é perseguir um desafio e não desistir dele. E ensinamos o privilégio de ser homem. E nós vemos isto em tribunal e na lei, que a lei é por si só sexista e casos são julgados de forma diferente se a vítima ou o agressor for homem ou se for mulher. E este é o exemplo da cultura da violação e do assédio que nós temos na nossa sociedade. Isto é extremamente tóxico, tanto para homens como para mulheres, para ambos os géneros, porque parte de um pressuposto errado, que todas as pessoas para já encaixam no papel de homem e mulher, e que as relações são entre os dois e também de que a força determina o respeito e o lugar nas relações. E é exatamente esse o nosso problema na sociedade. E isso deixa as mulheres não só em desvantagem constante, como os homens no papel de opressor constantemente. E são representados sempre como opressores e como violentos. Temos estas três definições e o que é que elas têm em comum? Isto não é para vocês responderem, é só para pensarem. Sexo sem consentimento, violação e assédio sexual. O que é que elas têm em comum e o que é que elas têm de diferente? Por exemplo, aos olhos da lei portuguesa, o sexo sem consentimento não é necessariamente um crime, nem o assédio sexual. E mesmo as violações são relativizadas. As vítimas mulheres são constantemente colocadas em causa. Após uma violação, as vítimas masculinas são ocultadas, é um assunto super tabu. Portanto, a violação por si só não representa, não é tratada com a seriedade que deveria. Mas qual é que é, na verdade, a diferença entre as três? E qual é que é a semelhança se ambas partem do mesmo princípio, a de que alguém não tem poder de escolha, né? Tanto no sexo sem consentimento como na violação. Há sempre, seja no sexo sem consentimento, na violação ou no assédio sexual, há sempre uma parte que está desconfortável e que não tem poder de decisão. E é muito importante nós olharmos para o assédio sexual como um abuso, como uma violência, uma forma de expressão violenta. E é importante lembrar, uma vez mais, que o assédio sexual ou o abuso sexual nunca é culpa da vítima. Isto, nós temos que repetir isto 500 vezes. Ok, como é que nós vamos mudar esta situação? E esta é a pergunta que nós vamos levar para o nosso debate a seguir. Estudar os conceitos, ganhar consciência, normalizar este assunto, discuti-lo entre amigos e família, identificar situações de abuso, não ter medo de as expor, não fazer victim blaming ou shaming ou alimentar uma cultura sexista, questionar certas práticas e hábitos que temos na sociedade para perceber se não estarão a induzir-nos ou a ter ou a aceitar comportamentos abusivos. Vou-vos dar um exemplo: a pornografia. 40% da pornografia é representada com comportamentos abusivos contra as mulheres. E aqui não está em questão se consumimos ou não pornografia, se é errado ou correto. Eu acho que cada um deve consumir o que quiser. Mas o que está em questão aqui é a forma como a pornografia é feita e para quem é que é pensada e de que forma é que é pensada. Então, devemos questionar, rejeitar ativamente o sexismo. Não basta não ser sexista, temos que tomar uma atitude ativa em relação a atitudes sexistas. Isto é algo que nós vamos discutir já a seguir. E chegamos aqui então a uma questão muito importante para nós ativistas, que é como é que esta questão afeta o nosso movimento. Agora, porquê é que nós estamos a falar sobre isto? De que forma é que isto está relacionado com o movimento de libertação dos animais? Através do estudo de outras lutas sociais e de compreender conflitos como o racismo, o sexismo, a homofobia, e neste caso muito específico que estamos a falar, esta noção de consentimento, fica mais fácil compreender o sistema carnista e a forma como as pessoas se comportam face ao status quo da sociedade e resistem à mudança. Qual é que é o papel da cultura e da educação nos conflitos sociais, sejam eles quais forem, e como é que podemos abordar as pessoas de forma mais eficaz. E aí, se nós pensarmos, não é muito diferente a resistência que as pessoas têm a este assunto e a resistência que as pessoas têm a sair de um sistema carnista, em deixar de explorar animais. O motivo é exatamente o mesmo, é a educação e a cultura que está a envolver os indivíduos. É-nos possível perceber, através deste assunto, que todos os conflitos estão interligados e que é
exatamente por isso que precisamos de uma abordagem interseccional na nossa luta, seja ela iniciada pelos direitos dos animais, justiça climática ou direitos humanos. E formando ativistas a compreenderem estas questões e a crescerem enquanto indivíduos, vamos fortalecer a comunidade, assim como evitar situações de abuso, conflitos futuros que destroem o movimento, pois fragilizam as pessoas, roubam tempo e energia que poderíamos estar a dedicar à causa animal e não estamos porque estamos a lidar com estas questões. O objetivo é evitar situações de trauma que são, na maioria dos casos, impossíveis de ultrapassar. E podemos também compreender que talvez a forma como agimos entre seres humanos é o motivo pelo qual tratamos os animais de forma tão abusiva. E há aqui uma questão que está a ser colocada no chat, que é: os animais não consentem, não podem comunicar isso connosco, sendo a mesma situação. Exatamente. E é aí que nós estamos a chegar. Compreender o consentimento permite-nos apoiar os animais não humanos. Permite-nos entender de que forma é que tratamos os animais e que a forma como os tratamos não é mais do que uma consequência direta da forma como encaramos a liberdade de escolha e o direito de cada indivíduo. Permite-nos entender o especismo e o papel dominante de quem está em situação de poder e o porquê. E podemos questionar-nos de que forma é que nós temos relações abusivas com os animais. Quando pensamos em animais, a quem é que nos referimos? Será que temos entre nós, mesmo nós, ativistas, um discurso especista? Isto é uma coisa que temos que começar a pensar. E enquanto espécie humana, olhamos para eles como objetos, mesmo nós ativistas. E enquanto ativistas, será que olhamos sempre para eles com igualdade, respeito e como indivíduos? Ou será que temos e perpetuamos o especismo ao compará-los constantemente uns com os outros, entre espécies? Qual é que é o motivo pelo qual fazemos ativismo? Durante uma conversa com uma pessoa especista, qual é realmente o nosso objetivo? E que relações de poder identificamos dentro do movimento? Que representatividade existe? Se existe diversidade? Só olhamos para as nossas companheiras e companheiros de igual forma? E refiro-me aos colegas de ativismo. De forma justa, se esperamos mais de homens do que de mulheres, se esperamos mais de mulheres do que de homens, ou se responsabilizamos mais as mulheres do que os homens, ou os homens do que as mulheres, se temos em atenção o tempo de antena que cada pessoa tem durante uma reunião, se temos uma presença dominante, se colocamos as pessoas em situações desconfortáveis, se isso é válido para qualquer aspecto da nossa vida ou profissão, ou se relativizamos isso em algumas situações. Desvalorizamos as necessidades de comunicação das outras pessoas, as necessidades delas, fazemos valer o nosso background cultural, a nossa idade ou género para assumir a liderança de um projeto, e de que forma é que isto serve os animais e qual é que é o nosso papel no ativismo e por quem é que fazemos ativismo. E de que forma é que nós, compreendendo este conceito de consentimento, podemos mudar o nosso ativismo? Como é que nós podemos entender que os animais estão também eles a ser explorados e estão numa situação em que eles jamais podem consentir aquilo que está a acontecer com eles? Como é que nós podemos comunicar isso à sociedade? E como é que podemos lutar para que eles tenham espaço e poder de decisão sobre o seu próprio corpo e sobre as suas vontades? Porquê é que fechamos os olhos a todas estas questões? Porque é muito comum ouvir: sim, ela ou ele agiu mal, mas ele faz tanto pelos animais, e as pessoas relativizam certos comportamentos de outros ativistas. Vemos as pessoas a escolher o lado da pessoa opressora por respeito ao trabalho que se desenvolve na causa animal. Isto é muito, muito comum mesmo, e está a acontecer neste momento no nosso movimento. Sabemos que o silêncio favorece sempre a pessoa opressora e nunca a vítima, no entanto fechamos os olhos a situações de abuso em prol dos animais, muitas vezes. Aceitamos que haja no movimento pessoas racistas, homofóbicas, sexistas, porque as pessoas lutam pelos animais e por isso colocamos todos estes comportamentos abusivos para com os seres humanos de parte em prol do ativismo que essa pessoa faz. E um dos motivos pelo qual é muito importante trazer este assunto, e isto é muito importante, nós temos que criar um movimento onde as pessoas se sintam seguras e respeitadas para trabalharem em prol dos direitos dos animais. E isto acontece porque nós tendemos a criar celebridades que temos como referência e que por isso permitimos que tenham comportamentos abusivos, mesmo se isso significar enfraquecer toda a comunidade e com isso colocar em causa alguns projetos. E é esta altura em que introduzimos duas questões que poderemos falar numa próxima sessão, que é o saviorism e o hero worship. Eu não sei como traduzir isto para português, fica esquisito. Isto são dois conceitos que não vamos falar hoje porque não há tempo para isso, isto seria outra apresentação, mas esse é o motivo pelo qual nós desculpabilizamos e separamos as águas, deixando pessoas que têm comportamentos abusivos com outros seres humanos dentro do movimento em prol do trabalho que elas fazem, como se uma coisa fosse mais importante que a outra, ignorando totalmente que para aquela pessoa abusiva estar no movimento de trabalhar, há muitas outras que não se sentem seguras e que vão deixar de trabalhar. E a questão que temos que colocar é: que tipo de sociedade é que queremos criar?
uma sociedade que continua a enaltecer os opressores e indivíduos com mais poder ou representatividade, ou uma sociedade justa onde todos os indivíduos tenham oportunidades iguais e o direito de escolha. O consentimento não diz respeito só ao ato sexual. Em todo o tipo de relações podemos ter ou sofrer um comportamento abusivo e nós temos que começar a ter isto em conta no nosso dia-a-dia. Falamos maioritariamente de assédio ou abuso sexual, mas em que outras ocasiões é que podemos ter ou sofrer comportamentos abusivos e sentir que não temos ou que retiramos a oportunidade a outros e outras de tomarem decisões de forma livre e informada? Em que outras situações impomos um ponto de vista? Em que outras situações obrigamos alguém a lidar com a nossa visão ou com a nossa escolha, retirando a outros e outras a possibilidade de escolher? E em que outras situações retiramos às outras pessoas o espaço e a oportunidade para se manifestar e expressar? Por último, é importante pensar que toda a aprendizagem é um caminho, um processo, e que o nosso papel não é o de cancelar pessoas, mas sim o de acreditar nesta mudança. E é importante abrir espaço para que as pessoas falem e possam colocar estas questões, dar a oportunidade às pessoas de aprender e mudar, sermos as pessoas que empoderam em vez das pessoas que esvaziam alguém das suas capacidades. E não nos contentarmos em viver em paz negativa, mas antes de trazer os conflitos à tona da sociedade e falar sobre eles para os resolver, mas confiar que a outra pessoa é capaz de mudar e não desistir dela.